que o Ferreira falou do fiscal aí, eu acho que a gente podia começar por isso, né? Eu acho que até ontem saiu uma nota aí do PT ali, né? Do PT Raiz, culpando o Banco Central por essa questão fiscal, mas a gente teve algumas semanas o Ometo dando algumas declarações, depois tivemos Pinheiro Neto falando algumas coisas também a respeito disso. Acho que focaram muito também na questão da insegurança jurídica, mas a Tebet e o Haddad sinalizaram que existe uma vontade ali de uma certa ala, de olhar para o gasto, né, no sentido de corte, né? Tem alguma expectativa em relação a isso, ou é algo assim que ventila isso, o mercado parece que dá uma acalmada, mas não sei, né? Fica aquela sensação de que não existe realmente uma vontade de fazer isso ali dentro. Olha, eu acho que o problema está claro para todo mundo que ele existe, que ele precisa ser atacado, né? E felizmente ou infelizmente, o câmbio a 5,40 manda um sinal muito claro de que existe um problema. Então, só de existir esse diagnóstico de precisamos olhar para o gasto público, acho que já é um avanço, né? Algo muito positivo. Agora, o que virá, né, de medidas de fato, isso são outros 500, né? Então, a gente tem que acompanhar o que vai vir, porque de fato a gente está num ano eleitoral, né? Temos eleição aí no final do ano, as grandes renúncias fiscais ou o grande problema do orçamento, né? A vinculação em saúde, educação, salário mínimo, enfim, são temas complicados de mexer. Então, não dá para saber ainda o que vai vir nessa linha. De fato, o Haddad tem feito bastante essa agenda de, enfim, diminuir subsídios, né, de fechar portas de algo que estava saindo do controle. E acho que essa agenda continua, né, mas ela tem um limite, né, ela tem um certo momento onde todos esses potenciais de mexer onde estava meio estranho, isso diminui e você tem que começar a atacar o problema na raiz. E acho que essa dúvida é algo que a sociedade como um todo vai ter que discutir, né? Porque a gente vê que mesmo no Congresso, qualquer pauta que o governo envia, e seja governo de esquerda, de direita, qualquer governo, que inclua algum potencial de aumento de taxação, é muito difícil que passe, né, pelo Congresso. E aí eu acho que tem uma discussão um pouco mais estrutural e de longo prazo no Brasil sobre a questão fiscal, que é a seguinte: a gente tem uma sociedade que, né, quer que o governo gaste mais e que o governo, né, seja o grande provedor de várias necessidades. E isso está escrito na Constituição, enfim, é uma regra da sociedade brasileira. Mas quando a gente olha os grandes ciclos, né, de crescimento de gastos do Brasil, até 2002, né, no governo FHC, ele foi financiado por aumento de tributação, né? Então o Brasil saiu de 20 e poucos % de tributação sobre o PIB, né, no governo FHC e terminou acima de 30%, acho que 32%, 33%. Né? Então a gente aumentou bastante a arrecadação, né, via aumento de impostos. De lá para cá, grande parte do nosso aumento de gasto real todos os anos vem sendo financiado pelo aumento da dívida, né? Então, de 2002 até hoje, a dívida PIB brasileira saiu de 30% mais ou menos para acima de 70%. Né? E hoje a gente tem uma combinação no Brasil que ela é uma combinação muito ruim, porque a gente tem uma alta carga tributária, com um endividamento muito elevado e um nível de juros bastante elevado também, dado, né, todo esse desarranjo fiscal. Então, fica muito difícil você equalizar ou mexer em qualquer uma dessas alavancas, porque, bom, se a gente quer financiar mais gastos, como é que a gente vai fazer? Vai tributar ainda mais? Pô, mas a carga tributária já é muito alta. A gente vai tomar mais dívida ainda? Putz, mas a gente já tem muita dívida. Então você fica, né, com essa sinuca de bico que é complicada, assim, não é trivial você conseguir equalizar, né, todas essas demandas que vêm e, enfim, como é que você vai conseguir, né, fechar essa conta. Então não é algo trivial. Agora a gente tem que acompanhar. Eu acho que ter o diagnóstico de que temos um problema e que precisamos atacar essa agenda, eu já vejo como positivo. Acho que o mercado, né, deveria reagir bem, obviamente dependendo dos detalhes, do que vier, enfim. Acho que é uma incógnita ainda, mas eu pelo menos, acho que eu dou o benefício da dúvida de que deve vir algo positivo na margem. Eu acho que está muito claro para mim, assim, quando o arcabouço foi feito, o mercado topou o arcabouço, mas ele já sabia das inconsistências estruturais que ele tinha e o problema contratado que já existia ali. Né? Você tinha, de um lado, saúde e educação que cresciam com as receitas, que por sua vez crescem mais do que as despesas. Então, saúde e educação,
os gastos vão crescer mais do que a média, ele vai ocupar um espaço enorme no orçamento. Ao mesmo tempo, a aposentadoria sendo reajustado pelo salário mínimo, você dando ganho real para o salário mínimo e outros vários gastos sociais, BPC, abono salarial, seguro-desemprego, tudo isso também sendo reajustado pelo salário mínimo, que está tendo ganho real, esse cara também vai crescer muito rápido. Então as despesas discricionárias do governo seriam rapidamente esmagadas. O mercado sabia disso. É isso, que só para explicar que a diferença, né, entre você ter um limite total do quanto o gasto pode crescer, mas esses gastos que são os principais estão crescendo a uma taxa muito maior. Então o resto, é isso. O na que média, sobra é cada vez menor. Você não ia ter espaço nenhum para fazer outras coisas. Exato. Então todo mundo já meio sabia disso. Mas, bom, a gente vai fazendo o ajuste aqui na receita e a gente vai dar um jeito nessa história. O que ficou claro, seja por várias outras razões, né, esse restauracionismo, de alguma forma, que o governo tentou fazer, vai fazer a indústria naval, vai colocar o Manteiga na Vale, depois vai colocar na Braskem, interfere na Petrobras, que todo mundo tem certa clareza que deu errado, né? Seja por essa insistência no que deu errado, ou seja por mudanças de regra ou por carga tributária, ficou muito claro que assim, não passa mais aumento de receita, né? E a história da desoneração dos créditos do PIS/COFINS é claro nesse sentido. Não tem nada muito novo ali. Aquilo é um dos puxadinhos tributários brasileiros clássicos que a gente fez, mas a sociedade repeliu, o Congresso, empresários, todo mundo foi lá e bloqueou essa história e rapidamente voltou a MP. Então, não passa por aqui mais. A gente está nesse... O que eu quero dizer com isso? Assim, a gente está neste momento, o arcabouço, tal como ele foi colocado, que a gente vai perseguir o ajuste só na receita, aquilo lá acabou. O que vem no lugar? Entendeu? Você pode ir para uma opção, não tem ajuste nenhum, dane-se, pau na máquina. O que não é um negócio tão trivial, porque assim, supostamente isso aqui é uma PEC, né? Você tem gatilhos já contratados para você ajustar. Não, você vai travar a despesa, vai poder crescer ainda menos no ano que vem, você trava essa história aqui. Não deveria ser tão simples ir para um não ajuste. E você tem um ajuste total, que parece também que não é a cara desse governo. Aqui queria qualificar um pouco, quando você vê assim, tem o Haddad falando isso, a Tebet, mas tem o Rui Costa, tem o Padilha e tal. Às vezes a gente olha para um governo e acha que um governo é uma unidade. E até pelo presidencialismo de coalizão, ou porque os próprios partidos internamente se dividem, né? O PT não existe um PT, existe vários PTs dentro dele, né? Como o Bolsonaro também tinha, não é uma exclusividade, né? Você tinha a ala dos evangélicos, você tinha a ala dos militares, você tinha os liberais, você tinha os olavistas. Então você tinha várias coisas que compunham o governo. E eu acho esse também. Então eu acho que é natural que você veja a Glaze / o PT / o Rui Costa defendendo uma coisa e você vê o Haddad e a Simone Tebet outra coisa. No entanto, me parece que, e o ministro Haddad tem, acho que se empenhado muito bem, tem ótimos técnicos o subsidiando, mas ele tem deixado claro que assim, muitas dessas coisas passam por uma decisão personalista do presidente. E essa é a dificuldade da gente ler, porque o presidente ele é um populista clássico. Então, quando ele fala, você sabe assim, putz, nessa história aqui tem retórica eleitoral, popularesca, e tem verdade. Onde você cruza a linha, o que é só blá, 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 e na verdade ele vai falar que não vai fazer o ajuste no pobre, mas vai fazer porque sabe que precisa ser pragmático e a aritmética das contas públicas, ela se impõe no final do dia. Onde ele está jogando para a torcida e onde ele está falando a verdade? É difícil, você sabe que tem um pouco dos dois ali. Agora, quanto é de uma coisa ou outra, infelizmente a gente vai ter que monitorar. O que eu acho é que é mais um reme-reme, sabe? É um meio do caminho aqui, bem macunaímico, bem complacente, bem medíocre mesmo. Que é isso, quando estoura muito, aí a gente anuncia alguma coisa no BPC, alguma coisa no auxílio-desemprego, alguma coisa lá nos cadastros do Bolsa Família, e você vai ganhando alguma coisinha ou outra, pinta um CARF lá da Petrobras, arruma lá 19,8 bi, e você vai pegando algumas coisinhas e tal, e vai fazendo pequenos ajustes, e vamos ver se o mercado topa, né? Conta agora com um benefício provável de que supostamente o ambiente no segundo semestre é melhor, com queda de taxa de juros, né? Acho que o Brasil tem duas chances. Uma é parar de fazer bobagem
e se beneficiar desse empurrão que vem de fluxo para mercados emergentes no geral, porque, assim, realmente isso é muito chato. Eu não aguento mais falar que a bolsa tá barata, né? É insuportável. Eu quero falar que a bolsa tá cara, porque senão que ela subiu, né? O Jorge Paulo falava isso. Não dá buy na Ambev. Eu quero sell, porque sell significa que ela subiu, que ela tem múltiplo alto. Eu não quero minha ação múltiplo barato. Não, o que é? O mercado tá falando assim, isso aqui é um lixo, né? Isso aqui é barato. Não, eu quero caro. Então é sell minha ação. Quero o sell no Brasil, que é sinal que subiu pra caramba. Então eu não aguento mais falar que a bolsa tá barata. Mas tá realmente muito barato. E não é só, o preço lucro da bolsa. Esses gráficos que todo mundo faz, e são corretos, né? Sim. Preço lucro da bolsa, equity risk premium, qualquer, né, o prêmio de risco de mercado, o excedente de retorno esperado da bolsa sobre a renda fixa. Coisas triviais. Eu almocei com um cara hoje que faz M&A, deals privados, e ele falou, cara, tá travando os deals privados, porque o cara olha pra bolsa e fala assim, cara, até queria comprar seu banco, mas assim, com o Itaú a 7 vezes o ano que vem, não tem negócio, entendeu? Vou comprar Itaú. Então, não tem IPO há muito tempo, não tem nem mais follow-on. Então você vai tendo sensações meio tácitas de que realmente está muito barato. Então, se o Brasil parar de fazer bobagens e se beneficiar do externo, é uma chance nossa. E a segunda é a gente, de fato, entender que precisa gerar um idiosincrático bom. A parte boa dessa história é que o Brasil é o país, né, que a gente discutiu aqui num episódio passado, o Brasil é o país da reversão à média também. Então a gente tá num nível que, assim, cara, a aprovação do presidente tem caído sistematicamente, né? E me parece que os próximos indicações não há inflexão. Ao contrário, parece que vai continuar essa tendência. Daqui 1 ano e meio, nós estamos discutindo 2026. E 2026, ninguém vai esperar a eleição. Se pintar o reformista pró-mercado na frente, o mercado vai realizar na frente, né? O que aconteceu em 2019. E aí você poderia ter um ciclo de 8 anos reformista pró-mercado e tal. Então o mercado, acho difícil cair muito também, sabe? Então eu acho que é muito mais um exercício. É claro que pedir paciência depois de 4 anos sofrendo, é assim, pô... Só mais aguenta mais um ano, já sofreu 4, espera mais 1 ano e meio. Então dá um certo conforto, né? Assim, investir em bolsa, tentando adivinhar o que vai ser junho, julho, não dá pra saber. Mas assim, cara, se você tem capacidade de esperar 5 anos, eu acho que as chances são boas, sabe?